Então, nós já estamos no horário. A trabalhadora da casa, Dani, que estudou muito para o preparo. Esse aqui, melhor, né? Esse é melhor? Você acha que prefere outro? Dani Isaac vai fazer o preparo de hoje. Boa tarde a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Caminha um pouco ao ar livre. Tranquilamente, redescobre a natureza que te abençoa a vida. Espairece saindo desse turbilhão em que te encontras e deixando a imaginação voar. Evita lugares movimentados para o teu passeio e aspira o oxigênio balsâmico da floresta, da montanha, do mar. Refaze conceitos, acalma-te e abençoa a vida na forma como te apresente. A tua presente existência é rica do que necessitas para ser feliz. Bom, Joana nos diz para procurarmos o equilíbrio. O equilíbrio é tão necessário em nossas vidas, né? Além disso, eu vou falar aqui hoje sobre o aprendizado tão necessário. Nós já sabemos que, para evoluirmos, precisamos nos modificar. E essa mudança só vem através do aprendizado. Graças a Deus, nós temos sempre a oportunidade diária, a cada momento, de refazermos, de começarmos de novo. Tanto temos a aprender, será que já aprendemos tudo? Será que já aprendemos a perdoar? Será que já aprendemos a amar? Jesus disse que temos que amar até o nosso inimigo. Será que já conseguimos amar o nosso irmão? Será que conseguimos amar os nossos familiares? Tanto temos que aprender ainda, né? Que possamos aproveitar esse final do ano, quando fazemos os planos para um ano que se inicia, estando abertos para essas mudanças, estabelecendo metas para essa mudança interior tão necessária. Que não façamos só planos de viagens, de conquistas materiais, mas também que encaremos com seriedade esse propósito de mudança interior, pois sabemos que o tempo urge e que cada vez é mais necessário essa transformação. Então, eu desejo a todos um feliz ano novo, com muita esperança de um mundo muito melhor, mas que todos nós tenhamos consciência que, para esse mundo ser melhor, cada um de nós precisa fazer o nosso papel e a nossa própria transformação. Muita paz a todos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de nos reunirmos essa tarde contigo e com irmãos tão queridos, que possamos ser abençoados, envolvidos, que possamos estar abertos ao conhecimento que tanto nos liberta. Assim pedimos a nossa veneranda Joana de Ângeles, que envolva a Jane, trabalhadora da casa, nos estudos que preparou para dividir conosco e que possamos aproveitar, trazendo para o nosso coração, para que a gente possa sair daqui hoje mais iluminado, mais confiante, feliz. Graças a Deus. Boa tarde. Tá ligado? Vê se tá ligado aqui. Vê se liga aí. Tá ligado? Boa tarde. Tá ligado? E agora? Melhorou? Boa tarde, então. De novo, terceira vez. Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos conversar as nossas reflexões da tarde de hoje
com as bênçãos de Jesus, nosso Divino Mestre, com seu amor e a sua paz em nosso coração, e a proteção e inspiração de Joana e toda a espiritualidade amiga de nossa casa, que nos ampara e protege, nós vamos conversar sobre um dos temas, no meu entendimento, mais perturbadores do cristianismo. Vamos falar de Judas. Quando Iraci me convidou, me chamou, vamos falar dia 28 de dezembro sobre Judas. A minha memória foi lá atrás, as minhas lembranças foram lá atrás, e eu comecei a me lembrar de um tempo, quando eu era criança, em que na Sexta-feira da Paixão, a gente assistia nos cinemas A Paixão de Cristo. Para os mais jovens, eu vou contar uma história. Para quem é jovem há muito tempo, como eu, vai se lembrar do que eu estou falando. Na Sexta-feira da Paixão, os cinemas, que eram todos espalhados pelos bairros, passavam todos os anos A Paixão de Cristo. E a gente saía do cinema estarrecido com tanta maldade. Que Judas é esse que pôde fazer isto com Jesus? E nós passávamos a Sexta-feira Santa com aquela paixão no coração. E quando a gente era criança, era mais difícil ainda de compreender essa situação. Passava a Sexta-feira Santa, no dia seguinte, sábado de aleluia. Era dia de quê? Malhar o Judas. Que hoje, pelo menos aqui nas capitais, nos grandes centros, a gente já não vê mais, mas talvez no interior isso aconteça. E essa questão de malhar o Judas, ela vem muito lá de trás, na época em que se faziam bonecos de palha nas lavouras, nas agriculturas. E era uma coisa que se colocava, às vezes, fogos de artifício na barriga dos bonecos, para que eles estourassem e espantassem os maus espíritos e a colheita ser muito boa. Aos poucos, isso foi modificando, portugueses e espanhóis trouxeram isso para nós, e com o passar do tempo, isso foi se deteriorando, esse entendimento, e eu me lembro também de quando eu era criança, que os bonecos começavam a trazer os políticos que não se gostavam, até que chegou um ponto de trazer vizinhos, pessoas conhecidas. E as pessoas que traziam aquele conteúdo, elas não apareciam. Porque esses bonecos eram presos aos postes durante a madrugada. E quando a gente acordava, durante muito tempo, como isso se desvirtuou, a gente via nos postes a imagem deturpada, muitas vezes, ou que apontava as falhas daqueles seres humanos, os equívocos daquelas criaturas. E eu vi muitos amigos, vizinhos, conhecidos serem atacados nesses bonecos em sua moral. Que, depois de passada manhã, eles eram destruídos a pauladas. Então, nós vamos começar as nossas reflexões pensando em como era isso, mas, sobretudo, pensando e refletindo no nosso entendimento sobre essa figura tão pouco conhecida, que é Judas. E que, ao longo desses séculos, mais de 2000 anos, carrega em si, muitas vezes, as nossas piores vibrações. Carrega para si tudo aquilo o que a gente pensa de mal sobre a traição e sobre os traidores. É claro que a essa altura, já há muitos anos, Judas não recebe as nossas vibrações mundanas. Ele não recebe, mas nós as emitimos. Nós vamos falar um pouquinho de Judas
trazendo conteúdo que foi psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos. A primeira menção que Humberto de Campos faz a Judas é numa carta do livro Crônicas de Além Túmulo, que foi publicado em 1937. Mas essa página ela foi ditada para Chico Xavier em 1935. Humberto de Campos foi um escritor maranhense que viveu no Rio de Janeiro, e quando ele apareceu em sonho, na primeira vez para Chico Xavier, tinha cerca de 1 ano do seu desencarne. E essa foi o primeiro conteúdo que Humberto de Campos trouxe. Em 1941, foi publicado o livro, também de Humberto de Campos, Boa Nova, que nós estamos trazendo ao longo de todo dezembro, páginas desse livro imperdível. Não podemos, quem nunca abriu o livro Boa Nova, não pode deixar de fazê-lo antes de sair dessa existência. Porque Humberto de Campos traz para nós, nesse livro, muitos esclarecimentos da passagem de Jesus entre nós. E ele é fundamental. Foi publicado em 41. E em 1969, tem uma outra referência aí já de um irmão X, e eu vou explicar a vocês por quê no livro Instantes da Vida. Porque quando as páginas de Humberto de Campos começaram a ser ditadas para Chico Xavier e começaram a ser publicadas nos livros pela Federação Espírita, a viúva e os filhos de Humberto de Campos entraram com uma ação na justiça, porque se esses livros, esses textos eram do Humberto de Campos, eles tinham direito a tudo que fosse autoral. Os direitos autorais lhes cabiam. Então, houve uma ação na justiça, a família perdeu. Mas, para evitar polêmica, os livros seguintes, o Humberto de Campos começou a usar um pseudônimo, que foi o pseudônimo do irmão X. E esse livro, Instantes da Vida, já foi com esse pseudônimo. Para entendermos um pouco melhor quem era Judas, nós precisamos entender o contexto em que Judas vivia. Judas e todas as pessoas daquela época em Israel. Todos os anos, o povo de Israel comemorava a libertação do Egito. Era o nome que se dava, e o nome que se dava a essas festas era Páscoa. Mas já há 63 anos, Israel estava sob o domínio de Roma. E existiam as profecias que diziam que viria à terra aquele que seria o ungido, que é Cristo em grego e Messias em hebraico, para libertar mais uma vez o povo de Israel. Então, tudo o que se acreditava era que viria o Messias, guerreiro, lutador, e que faria uma guerra considerada justa para libertar aquele povo, mais uma vez, e agora do poder romano. Era esse o momento, era essa a circunstância em que todos viviam. E Judas também. No livro Boa Nova, no capítulo 5, Humberto de Campos vai começar a fazer referência aos discípulos de Jesus, isso traz uma menção no Evangelho de João, e Humberto de Campos começa a esclarecer. E a começar a fase ativa daqueles trabalhadores, daqueles discípulos. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos, chamado Iscariotes, porque no Evangelho de João, João nos conta que ele era filho de Simão Iscariotes, que era uma cidade da Judéia. Só ele era da Judéia. E Judas assumiu uma posição muito importante entre os discípulos, porque ele era daqueles poucos que sabia ler, escrever e fazer contas. Então, a partir daquele momento, ele começou a cuidar o quê?
das finanças daquele grupo. Ainda que se Jesus pregasse que a gente não precisa de dinheiro, as coisas externas, os bens materiais não eram os mais importantes, há que se sobreviver de alguma forma. E no capítulo 5, Humberto de Campos estava começando a falar com os seus discípulos sobre aquilo que ele esperava deles. Então começou a falar que a porta seria estreita, não seria larga. Começou a falar para os discípulos com uma mansidão que só o coração de Jesus conseguia ter. Começou a falar que as discussões inúteis não poderiam acontecer. Começou a falar que a vida deles, a partir daquele momento, seria de trabalho, de serviço, que muitas vezes seriam recriminados, julgados, mas não retrucariam, porque a mensagem que ele trazia era de libertação, mas de libertação interna, que o reino de Deus era um reino que não era desse mundo, era um reino que era construído dentro de nós mesmos, que eles iriam falar para os necessitados do mundo, e foi discorrendo como seria a vida dos discípulos nos próximos 3 anos. Todos estavam extasiados com a palavra do Mestre. O primeiro a despertar do êxtase foi Judas, já no início, e falou com Jesus: mas, Senhor, suas palavras são justas com certeza. Mas como viveremos sem as coisas que precisamos na vida diária? Precisaremos de dinheiro, então vamos precisar recolher alguma coisa que nos dê algum sustento. Jesus olhou para Judas e disse: de certo, meu amigo, vamos precisar de alguma coisa para sobreviver, mas nada além do necessário para sobreviver. E Judas começou ali mesmo, no meio dos discípulos, a recolher um pouquinho daquilo que aquelas pessoas poderiam dar. Recolheu aqui e ali. E aí, quando já estava com tudo recolhido, chegou para Jesus: Jesus, já temos alguma coisa. A bolsa é pequena, mas já temos alguma coisa. E Jesus fala dessa forma, desta maneira. Humberto de Campos encerra o capítulo 5 com o conselho de Jesus para Judas, já desde o início. Judas, a bolsa é pequena, ainda assim eu espero que você não sucumba ao seu peso. Nós não podemos, a essa altura, meus irmãos, ser ingênuos a ponto de supor que Jesus não conhecia cada um dos seus discípulos. Jesus conhecia profundamente o nosso psiquismo. Jesus conhecia profundamente como nós nos movimentávamos e nos movimentamos ainda no dia de hoje. Conhecia o nosso modelo mental e sabia exatamente o que cada discípulo era capaz de dar, onde cada discípulo era capaz de escorregar. Ainda assim, ele trouxe todos para perto de si, inclusive Judas, que era um homem muito inteligente, e largou todos os seus afazeres para poder seguir Jesus. Não há dúvida de que Judas amava profundamente a Jesus. E a vida continuou. E esses 3 anos continuaram. Até que em algum momento, Jesus começa a, claro que ele sabia, prever, a sentir e a conversar com seus discípulos sobre o momento que estava chegando, que seria o momento da sua morte. Mais uma vez, precisamos lembrar que Judas era um zelote, ou sicário. O que quer dizer um zelote? Era aquele
que tinha obrigação de preservar as coisas de Deus pela Torá. E aí, quando Jesus começou a falar, a pregar, dentro das situações que surgiam, uma delas muito conhecida por todos nós, perguntaram a Jesus sobre a questão dos impostos a César. E Jesus disse: dai a César o que é de César. Judas, quando ouviu isso, falou assim: como dar a César o que é de César? Judas era uma criatura em conflito, como somos todos nós. Jesus trazia um conflito profundo na alma, porque o Messias que ele esperava era aquele que iria libertar, pela guerra, o seu povo. Mas Jesus só falava para os pobres. Jesus só falava para os mansos. Como é que Jesus iria conseguir alguma coisa de libertação se não chegasse aos mais poderosos? E Judas vivia esse conflito, entendia a mensagem de Jesus, mas ao mesmo tempo não trazia para si o entendimento de que a libertação que Jesus trouxe para nós era a libertação interna e não a libertação externa. E no capítulo 24 da Boa Nova, eu não vou ler do meu livro é lá velhinho, está despedaçando, eu trouxe o capítulo para nós, para a gente ler e entender como é que essas coisas aconteceram. Falamos do capítulo 5 e vamos falar do capítulo 24, a ilusão do discípulo. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores. Estava se aproximando o momento da sua morte. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas lado a lado. E aí Judas começou a argumentar. Tiago, não achas que o mestre é demasiadamente simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que nos oprime? E aí Tiago refletiu e falou: mas essas coisas de que você está falando não são as mesmas coisas de que Jesus nos fala. E aí ele continuou: nem tanto assim, contudo tenho a impressão que o Messias não considera as oportunidades. Ainda hoje tive a intenção reclamada pelos doutores da lei, que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Israel, replica Tiago, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Tiago começava a compreender que Judas ainda não tinha absorvido a real mensagem do mestre. Judas sorriu, algo irônico, e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? E Tiago continua: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? E Judas ainda responde: não concordo com os princípios de nação. Ou seja, não dá para ficar inerte, não dá para ficar parado. E creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César. Por esse discurso, por essas falas de Judas, a gente vai vendo por que Humberto de Campos colocou o título do capítulo 24, A Ilusão de Judas.
acompanhando o mestre nas suas pregações em Cesareia, em Sebaste, em Corazim, quando das suas ausências de Cafarnaum, jamais o via interessado em conquistar os homens mais altamente colocados. E Tiago responde mais uma vez: Jesus, porém, já nos esclareceu que o seu reino não é deste mundo. Tiago falava com brandura a um coração aflito, que era o coração de Judas naquele momento. Vejam que ele já estava conversando, ele já estava em entendimento com aquelas pessoas que ele considerava poderosas. Então, o que o Judas entendia? Que ele iria entrar num acordo com os poderosos. A partir do momento que ele entrasse nesse acordo, ele iria ocupar um lugar de destaque, e aí ele conseguiria que as coisas ditas por Jesus fossem efetivamente concretizadas. Essa a grande ilusão de Judas e o grande conflito que Judas viveu. Tiago continuou conversando com Judas, tentando esclarecê-lo sobre a posição real desse ensinamento, o que era que o mestre efetivamente queria trazer. Mas não adiantou. Judas, aquela criatura que estava em conflito, continuou buscando dentro de si aquilo que ele achava que era o bom para todos. E aí nós vamos parar de falar um pouco de Judas para falar de nós. E vamos começar a nos perguntar: por que é que Judas nos incomodou tanto? Por que é que Judas nos incomoda tanto até hoje? Por que é que nós, os traídos e os traidores do mundo, nos incomodamos tanto? Porque tudo o que Jesus trouxe e tudo o que tem nessa passagem de Judas é para trazer as nossas reflexões sobre nós mesmos. É para despertar a nossa consciência sobre quem somos. Quantas vezes nos consideramos traídos? Quantas vezes nós fomos os traidores? E precisamos refletir que a maior ou a pior traição que nós cometemos é aquela que cometemos em nós mesmos. Quando traímos aquilo que há de mais essencial em nós para venerarmos, cultuarmos tudo que está no exterior. Judas nos incomoda tanto até hoje, porque ainda nos sentimos confortáveis para tirar a primeira pedra. Porque ainda não aprendemos com aquela passagem, outra passagem de Jesus, que nos diz: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Mas nós ainda procuramos o dedo para apontar. Mas nós ainda procuramos naquele Judas, o Judas que somos todos nós. Já é hora de entendermos qual foi a posição desse espírito. Nós estamos há 2000 anos fazendo as mesmas coisas. Judas pôde recomeçar, certamente recomeçou. E nós estamos recomeçando todos os dias, desde todas as outras existências ou encarnações que tivemos oportunidade, pela misericórdia de Deus, de recomeçarmos todas as nossas situações, reerguermos, refazermos, harmonizarmos todas as situações que viemos arrastando ao longo de todas as existências.
já é preciso, já está na hora de deixarmos aquele Judas que a gente só olha como um traidor. Judas teve um papel. Será que tudo o que aconteceu já não estava previsto? Será que aquela situação de Jesus no Gólgota já não estava planejado? Meus irmãos, se a reencarnação de um de nós é inteiramente planejada, como não seria planejada a passagem de Jesus pelo mundo? Um espírito que mudou toda a estrutura do planeta e que depois de sua passagem entre nós, mudou todas as nossas crenças. Não. Tudo fazia parte de um grande planejamento. E aí a gente pode perguntar, mas Judas tinha que fazer isso? Evidente que não. Nós temos o nosso livre-arbítrio para podermos fazer as nossas escolhas. Mas Judas escolheu este caminho. E nós já sabemos, pelos nossos estudos, que não aceitamos ou não vamos ser coniventes com o pecado, mas precisamos sempre acolher o pecador. E essa é a nossa grande dificuldade. A gente quer sempre julgar aqueles que nós consideramos que são errados. E é isso que nós precisamos aprender. O que essa passagem tão significativa e tão perturbadora do cristianismo traz para nós. Porque não existe aquele que é glorificado sem aquele que possa glorificá-lo. E Jesus, depois de toda aquela situação que nós já conhecemos, levado ao Gólgota, crucificado, preso ao madeiro, em outro texto de Humberto de Campos, que é o texto do Estante da Vida, relata-nos que muitas entidades evangélicas vieram ao socorro de Jesus. Ele já estava crucificado. Estava em seus últimos momentos. E muitas entidades vieram para tratar de Jesus. Tantos aqueles que eram responsáveis pela justiça, para poder saber quem eram todos aqueles que tinham sido responsáveis por aquela situação. Os anjos da beleza, aqueles que vinham adornar Jesus, os anjos do cuidado. Era, apesar de aqui na terra ser só tristeza e escuridão por conta da sombra daquele momento, junto de Jesus só havia luz dos emissários que vieram ampará-lo naquele momento. Eram muitos. E aí, um anjo aparece sozinho, fixa Jesus na cruz, olha para ele e tenta ouvir o que Jesus queria dizer. Ele entende e só ele escuta. E sai correndo em busca de Judas. Jesus já sabia o que Judas ia fazer em seguida. Jesus não ia resistir àquela dor e iria tirar a própria vida. E ele manda o anjo da caridade para ajudar Judas naquele momento supremo. Esse era Jesus, que sabia exatamente tudo o que iria acontecer. E as coisas vão acontecendo, Jesus desencarna e a vida segue. No capítulo, na verdade, o primeiro texto, que é o de 1935, é o que eu vou falar por último agora. Porque é o texto exatamente da entrevista nos meios espíritas, é uma entrevista bastante famosa, que Humberto de Campos faz com Judas. Embora tenha sido contada por Humberto de Campos no primeiro livro, lá em 1935, cronologicamente,
Isso aconteceu depois. Então, Humberto de Campos fala para nós assim: silêncio augusto cai sobre a cidade santa. A antiga capital da Judéia parece dormir o seu sono de muitos séculos. Além descansa o de Getsêmani, onde o divino mestre, numa longa noite de agonia, acolá está o Gólgota sagrado, e em cada coisa silenciosa há um traço da paixão. Aquela região ainda é completamente marcada pelos acontecimentos. E em meio a todo o cenário, como um veio cristalino de lágrimas, passa o Jordão silencioso, como se as suas águas mudas, buscando o mar morto, quisessem esconder das coisas tumultuosas dos homens os segredos insondáveis do Nazareno. Foi assim, numa destas noites tumultuosas, que vi Jerusalém. Humberto foi lá, a Jerusalém. E ele começou a buscar os lugares santos de que ele tinha notícia. E ele começou a ver por toda parte que ainda persistia a destruição daqueles tempos. E ele estava acompanhado, naturalmente, e o guia que o estava acompanhando falou assim para Humberto: sabe quem é este? Murmurou nos ouvidos: este é Judas. E aí Humberto de Campos: Judas? Ele queria... O que está fazendo Judas a essa altura aqui em Jerusalém? Sim, os espíritos apreciam às vezes, não obstante o progresso que já alcançaram, volver atrás, visitando os sítios onde se engrandeceram ou onde cometeram muitos equívocos, sentindo-se momentaneamente transportados aos tempos idos. Então, o que Humberto de Campos está falando para nós? Que Judas, de vez em quando, ia àquele lugar, voltava, principalmente na sexta-feira da Paixão. Ele voltava para buscar aquelas imagens, não porque aquilo lhe causasse dor ou sofrimento. Isso já não acontecia mais a Judas. E ele disse isso para Humberto de Campos: mas venho para sentir novamente que tudo pode ser diferente, que tudo pode recomeçar. Porque Pedro, meus amigos, na hora lá em que Jesus ia ser crucificado, o negou 3 vezes. E Jesus sabia que ele iria fazer isso. Jesus sabia e sabe todas as coisas. E Humberto de Campos continuou: o senhor é de fato o ex-filho de Iscariotes? Sim, sou Judas, respondeu aquele homem triste, enxugando uma lágrima nas dobras de sua longa túnica. É uma verdade tudo quanto reza o Novo Testamento com respeito à sua personalidade na tragédia da condenação de Jesus? Humberto de Campos era também repórter. Então, ele queria saber tudo, como nós somos repórteres da vida. Quer dizer, na verdade, a gente diz que só atualiza as informações. Mas ele queria entender aquela história, porque até hoje nós também não a entendemos muito bem. Queremos também entender o que aconteceu naquele momento. E Judas responde: em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e às tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na nefanda crucificação. Pôncio Pilatos e o tetrarca da Galileia, além de seus interesses individuais em questão, tinham ainda a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano empenhado em satisfazer as aspirações religiosas dos anciãos judeus. Sempre a mesma história. O Sanedrim desejava o reino do céu, planejando por Jeová a ferro e fogo. Roma queria o reino da terra. E aí nós vamos trazer as palavras de Judas pelos dias de hoje. Até hoje, nós convivemos com as guerras santas, em nome de Jesus.
Até hoje, nós, os seres humanos, entramos em guerra pelo poder externo, pelo poder que vem de fora, e não por aquilo que deveríamos lutar e trabalhar, que seria para termos o poder sobre nós mesmos, para podermos domar as nossas más inclinações e, com isso, ampliar a nossa consciência e tornar a nossa vida mais plena. E aí, Humberto de Campos continua. E chegou a salvar-se pelo arrependimento? Esse trecho é bem importante. Não consegui. O remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Então, que Judas disse que ele tornou a reencarnar muitas vezes para poder aprender. Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Por que esse parágrafo é tão importante? Porque Humberto de Campos não disse quem Judas foi no século XV. Joana d'Arc. Com a existência em Joana d'Arc, ele acabou de se redimir e fez a sua redenção dentro da história. Se nós procurarmos entender tudo o que aconteceu, Joana d'Arc era médium, conversava com os espíritos, e isso não era aceito no século XV. E ela foi morta por não negar a sua conversa com aqueles que ela chamava de santos. E foi vilipendiada da mesma maneira que Jesus. E assim, Judas fez completamente a sua redenção. Porque em outra passagem de Jesus, ele diz: os escândalos são necessários, mas ai de quem os provoque. O que quer dizer? Que toda essa situação que aconteceu no Gólgota da crucificação era absolutamente necessária para nós aprendermos que precisamos valorizar o reino de Deus em nós. As 30 moedas negociadas por Judas naquela época não valeram de nada para que Judas pudesse se sentir bem com a sua própria consciência. Porque Deus não condena nenhum de nós. Nós é que nos condenamos quando não entendemos qual é o real propósito da nossa existência. Nessa tarde linda de dezembro, um calor de 55 graus lá fora, mas aqui está muito bom, graças a Deus. Nós encerramos as nossas reflexões pensando no Judas que somos todos nós. E em quantas vezes acusamos algum irmão de convívio, ser um Judas? Porque nós batizamos aqueles que consideramos traidores, segundo as nossas próprias interpretações, ainda como Judas. Judas
voltou para Jesus. Judas recebeu todo o carinho, toda a ajuda de Jesus e dos seus emissários, porque Judas nunca deixou de ser um dos seus discípulos amados. E Jesus mostrou para nós que podemos sempre recomeçar. E essa doutrina santa que nos consola, nos alimenta, diz que se não for nessa existência, será em outra. Mas iremos sempre recomeçar. Que possamos entender Judas e Jesus como as duas faces da mesma revelação. Porque tanto um quanto o outro puderam trazer para nós tudo o que precisamos para compreender quem somos. As nossas fraquezas, as nossas limitações e a nossa essência divina que carregamos em todos nós. Que nesse ano que se encerra, nós possamos ser gratos por tudo que tivemos, por tudo que aprendemos, nos desafios e nas conquistas. E que possamos, em 2017, fortalecer a nossa fé, a nossa perseverança na busca desse caminho que Jesus trouxe para nós e que João nos disse no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que possamos ter esta vida eterna dentro de nós. Graças a Deus.